Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Todo prazer estaremos aí ministrando a palavra do Senhor, salvação, curas, libertação, batismo com o Espírito Santo. Nos convide. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, aí da Caixa Econômica, do Bradesco, aí do Banco Brasil é o nome da minha esposa, a Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix, você vê aí, meu CPF, 331-957-816-20. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, basta entrar em contato conosco. Meu WhatsApp está aí, é o meu telefone, e eu envio para você gratuitamente. Dê aí um like. Se inscreva no nosso canal, divulgue esse vídeo para outras pessoas também. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, com o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nós temos como comentarista o pastor Elianai Cabral. Neste trimestre nós já estudamos as seguintes lições. Lição 1, quando a família age por conta própria. Lição 2, predileção dos pais por um dos filhos. Lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Lição 4, ídolos na família. Lição 5, motim em família. Lição 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. Lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Lição 9, uma família nada perfeita. Lição 10, quando os pais sepultam seus filhos. Lição 11, os prejuízos da mentira na família. Lição 12, criando os filhos saudáveis. E hoje vamos ver a lição 13, a amizade de Jesus com a família de Betânia. Então vamos ver aí o relacionamento que uma família deve ter com Jesus Cristo. Não é só lermos a Bíblia, orarmos, não é só irmos à igreja, não é só trabalharmos para Deus, mas temos que buscar um relacionamento mais íntimo, de conhecimento, de ouvir a voz de Jesus falando conosco. Temos que desfrutar da presença de Jesus Cristo entre nós. Olha, Abraão foi chamado amigo de Deus, Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Eles não eram perfeitos, antes pecaram, mas buscavam a comunhão íntima com Deus. Olha o que disseram em Marta e Maria, mandaram um recado para Jesus. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então veja que era um amor recíproco. Tanto Lázaro amava Jesus, quanto Jesus amava Lázaro. E todos sabiam disto. Então este é o nosso relacionamento com Jesus, um relacionamento de amor. Olha, no próximo trimestre nós vamos estudar aí sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver deste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Aí nós vamos ver a Igreja diante do espírito da Babilônia, vamos ver a deturpação da doutrina bíblica do pecado, o perigo do ensino progressista, quando a criatura vale mais que o Criador, a dessacralização da vida no ventre materno, a desconstrução da masculinidade bíblica, a desconstrução da feminilidade bíblica, transgênero, que transrealidade é essa? Uma visão bíblica do corpo, a renovação cotidiana do homem interior, cultivando a convicção cristã, sendo a igreja do Deus vivo, o mundo de Deus no mundo dos homens. Então adquira logo aí a sua revista, entre em contato com a CPAD, ou adquire em uma das lojas autorizadas. Então hoje vamos estudar a lição 13, a amizade de Jesus com a família de Betânia. O texto áureo está em João 11:5, que diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então veja que a Bíblia dá testemunho de que Jesus amava tanto a Marta, como a Maria, como a Lázaro. Sempre que podia, Jesus estava ali em Betânia, na casa dos três. Verdade prática. Dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho,
simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Então, olha que a amizade com Jesus Cristo é uma amizade de intimidade, sabendo que Ele sabe tudo a nosso respeito e nós devemos estudar, procurar saber o máximo possível sobre Jesus Cristo, procurando a sua presença real em nosso meio, procurando ouvir a voz dele falando conosco. Então nós manteremos comunhão com Jesus no nosso dia a dia, nós ouviremos os seus conselhos, suas orientações, nós procuraremos ser simpáticos a Ele, tanto devemos dar quanto receber dele, então devemos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Olha, Deus diz que falava com Moisés face a face, nós devemos procurar conversar com Jesus, termos sempre uma conversa íntima, sermos transparentes. Abraão foi declarado amigo de Deus, imagine. Então nós devemos olhar, Abraão pecou, errou, mas era um amigo de Deus. Então nós devemos procurar por esta amizade. Olha, Jesus se fez amigo de publicanos, de pecadores, de todos que pecavam, em prostitutas e tudo mais, porque ele queria ganhá-los para Deus, queria que eles fossem salvos. Jesus sempre tratou seus discípulos como amigos. Veja, alguém que dá um pão na boca do seu inimigo, né? Jesus sempre tratou a todos como amigos. Então Jesus tratava Lázaro como seu amigo, amigo particular. E nós vemos que não só Lázaro, mas também Marta e Maria, Jesus sempre demonstrou amá-los muito. Vamos ver a leitura bíblica em classe que está em Lucas 10, 38 a 42 e também em João 11, 5 e 11. Vamos ver, Lucas 10. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. João 11. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então vemos aí Jesus ensinando a Marta que o melhor, o mais importante, não era a preocupação com as coisas da vida, das coisas do dia a dia, mas o mais importante é estarmos aos pés de Jesus, aprendendo com Ele. E vimos aí que Jesus é a ressurreição e a vida. Então aquele que está com Jesus, ainda que morra, estará vivo para todo sempre. Vamos à introdução da lição. A amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nesta lição, estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que esta família hospedou Nosso Senhor em sua casa e, por isso, desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. Então, muitas vezes a pessoa pode pensar: mas Jesus morreu, Jesus não está aqui, não está presente, eu não o vejo. Mas olha, Jesus ressuscitou, está vivo. E Ele anda em nosso meio. Ele está conosco o tempo todo. Ele vem a nós através do Espírito Santo que mora conosco e em nós, dentro de nós. É um relacionamento íntimo. Não é mais apenas uma pessoa física, mas é espiritual, sabe tudo a nosso respeito, ouve tudo que falamos, sabe os nossos desejos, intenções, tudo. Nós temos que ter um relacionamento íntimo com Ele, falarmos com Ele todo o tempo que nós pudermos, estarmos em comunhão, conversando, pedindo ajuda, pedindo orientação. É uma amizade.
Jesus deve estar sempre presente em nosso lar, em nossa vida. Tudo que nós vamos fazer, vamos ver, devemos perguntar: será que Jesus se agrada disso? Será que Ele está satisfeito com isso que eu estou fazendo, que eu estou falando, que eu estou vendo? Então, é uma relação de íntima comunhão, de amizade. Nesta lição, vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a vida social de Jesus. Subtópico 1, Jesus foi um ser social. Subtópico 2, uma casa hospedeira. Subtópico 3, Jesus foi recebido por essa família. No tópico 2, frutos da amizade com Jesus. Subtópico 1, presença real do Filho de Deus. Subtópico 2, desenvolvimento espiritual. Subtópico 3, serviço concreto. No tópico 3, vamos ver lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Subtópico 1, uma história de amor. Subtópico 2, compreender o outro. Subtópico 3, ponderar quanto aos cuidados da vida. Vamos ver então no tópico 1, a vida social de Jesus. Subtópico 1, Jesus foi um ser social. Criado na casa de seus pais na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais com qualquer pessoa. Como o filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora, e estabelecia amizades. Depois de deixar a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Nesse tempo, peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o Evangelho, realizando prodígios e sinais como confirmação do seu ministério e estabelecendo grandes amizades. Não por acaso, nosso Senhor admitiu aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. João 15:15. Então veja que Jesus não se isolou numa ilha, não se isolou das pessoas. Ele vivia numa cidade bem pequenininha, uma comunidade onde todos se conheciam, tinha suas amizades, teve o seu trabalho na carpintaria do seu pai. Ali ele tinha que sempre conversar, com os clientes, conversar com aqueles que forneciam, madeira. Ele tinha que ir também lá buscar madeira, conversar com as pessoas. Ele tinha que ter relacionamento com todos os seus parentes, Os judeus sempre iam a Jerusalém nas festas, lá se encontravam com seus parentes. Então Jesus teve uma vida normal, de convivência com todos, conversando com todas as pessoas. No seu ministério, Jesus andou por todo o país de Israel e até fora. E ali sempre conversando com as pessoas, se assentava, conversava com as multidões, também conversava pessoa, com as crianças, com os enfermos, os doentes. Ele sempre estava conversando, até mesmo com seus inimigos. Então sempre ele tinha relacionamento com as pessoas. Então Jesus andava por toda parte, pregando, ensinando e curando a todos. E os discípulos, ele diz para eles: olha, eu não digo mais que vocês são apenas meus discípulos ou são servos, não, vocês são meus amigos. Então cada um de nós devemos nos sentir aí como amigos de Jesus. No subtópico 2, uma casa hospedeira. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus, a família de Marta, Maria e Lázaro, como está em João 12, 1 e 2. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar esta família, que se tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera em que a família hospedava Nosso Senhor de maneira acolhedora. Então veja, Betânia, onde moravam então ali as irmãs Marta e Maria e o irmão Lázaro, ficava ali cerca de 7 quilômetros de distância só de Jerusalém. Jesus sempre que ia a Jerusalém, passava na casa de Lázaro e Marta e Maria. Então, pela estrada, daí uns 10 quilômetros, E os atalhos que usavam eram mais ou menos isso, cerca de 7 quilômetros. Então, veja que era bem pertinho. Eu ando isso todo dia, 1 hora só de caminhada, É rapidinho para chegar.
Então aquela família praticava a hospitalidade, que é muito importante, né? A palavra de Deus diz que nós, muitas vezes, até sem saber, recebemos anjos em nossa casa, sem saber. Às vezes mandamos embora, às vezes não recebemos, às vezes nem atendemos, às vezes tratamos mal, mas pode ser que Deus tenha enviado um anjo à nossa casa para falar conosco. Então ali Lázaro, Marta, Maria não tinham a certeza que Jesus era o Messias, né? Não sabiam que ele ia morrer e ressuscitar, mas eles amavam Jesus, amavam ouvir Jesus, amavam ter intimidade, amizade com Jesus. Era uma amizade sincera. E veja que na Bíblia o único lugar onde se diz que Jesus chorou foi exatamente quando Lázaro morreu. No subtópico 3, Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. No episódio que marca essa amizade, após a missão dos 70, é quando Nosso Senhor foi, com seus discípulos, para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem o recebeu e sua irmã Maria sentou-se aos pés dele para ouvi-lo, como está em Lucas 10, 38 e 39. Certamente, Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. Então veja que entre os religiosos, Jesus não achou ali amigos, não achou pessoas interessadas em recebê-lo, em tratá-lo como um amigo. Mas na aldeia de Betânia, Jesus foi recebido por Marta, por Maria e pelo seu irmão Lázaro. Veja, ele tinha prazer em estar ali. Sempre que podia, ele estava ali. Sempre que ia a Jerusalém, ele passava por ali. E ele não ia lá por causa de comida, mas era por causa da amizade realmente. Ele tinha uma amizade sincera com esses 3 irmãos. Ele tinha prazer em estar ali. E esses irmãos, muito provavelmente, não eram pobres, né, para receber Jesus, mas os discípulos e mais outros seguidores que sempre andavam com Jesus, mulheres que vieram lá da Galileia, né? Então era muita gente. Para receber tanta gente, então, eles tinham condição financeira boa. Então Jesus chegava ali, Marta estava sempre preocupada com os afazeres, né? Fazer comida, fazer ali alguma coisa. E Maria sempre estava ali aos pés de Jesus procurando ouvi-lo. O prazer dela era ouvir Jesus. Na certa, eles tinham vários empregados, né? Marta deve ser aquela que coordenava todo o trabalho dos empregados e Maria tinha o seu prazer mesmo, era em ouvir Jesus. No tópico 2, frutos da amizade com Jesus. Subtópico 1, presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Mateus 10, 40. Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. Então Jesus já havia dito, quem me recebe a mim, recebe o próprio Deus, né? E recebe galardão, prêmio por isso. Quem recebe Jesus está recebendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então Marta, Maria e Lázaro começaram a perceber então que Jesus não era apenas um visitante ilustre, alguém que se destacava com a multidão, mas que ele era o Filho de Deus, que eles estavam tendo um contato direto com Deus através de Jesus. Então começaram a não só ter o prazer, ter apenas amizade, mas começaram a buscar um relacionamento espiritual com Jesus. Eles se sentiam preenchidos em todas as suas necessidades espirituais quando Jesus estava ali. Subtópico 2, desenvolvimento espiritual. A amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos
citam atitudes distintas de Maria e irmã de Marta em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Lucas 10:39. Segundo, na ocasião de tristeza pela morte de seu irmão Lázaro, ela lançou-se aos pés dele e chorou suas tristezas. João 11:32. E por último, em casa, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando-os com seus cabelos, como está em João 12:3. Aqui a lição é clara: a família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele. Então havia ali adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Então, com aquela amizade com Jesus, aquilo ali foi crescendo. Maria sentia muito prazer em estar aos pés de Jesus ouvindo. Vemos aí que Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. E Lázaro passou a correr risco de vida devido a isso, que a Bíblia diz que queriam matá-lo, porque ele era um testemunho vivo do poder de Jesus Cristo. Vamos ver aí que antes de ressuscitá-lo, tanto Marta quanto Maria correram até Jesus pedindo socorro, além de mandar recado. Quando Jesus chegou, disse: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Tanto Marta falou isso, quanto Maria falou isso. Agora Marta falou isso de pé, já Maria falou isso de joelhos. É uma grande diferença, né? O relacionamento aí de Marta com Jesus e de Maria com Jesus. Maria tinha uma reverência, ela reconhecia Jesus como Deus. Foi Maria também que ungiu Jesus com um vaso de perfume caríssimo que ela tinha. Ela derramou aquilo ali aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Olha, então aqueles que lavam os pés de Jesus, ou seja, adoram, saem com a cabeça perfumada. Olha aí, tanto o ambiente, toda a casa ficou perfumada e muito mais perfumado ainda ficou o cabelo de Maria. Olha aí, quando se adora, se recebe unção, se recebe poder, se recebe presença de Jesus. Então aquela família tinha relacionamento íntimo com Jesus, uma amizade sincera e uma reverência sincera para com Jesus. O reconheciam como Senhor, como o Messias, como Deus, depois de terem um relacionamento com Ele. Subtópico 3, serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras. João 12:2. Há os que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus. É bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer do necessário. Lucas 10:40. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus, em João 12:2. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas sem, contudo, esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual. Lucas 10:40-42. Então veja, cada um tem uma personalidade, né? A de Marta era prestar serviço, a de Maria era a adoração. Então, Maria queria estar pertinho de Jesus, o adorando, ouvindo todos os seus ensinos, aproveitando o máximo dos seus ensinos. Marta queria servir a Jesus, trazendo a ele uma ceia bem gostosa, uma comida bem gostosa, né? Cuidando bem direitinho dele, cuidando do local onde ele iria dormir, né? Da sua alimentação. Então, cada uma servia de uma maneira. Agora, Marta exagerou nesse ponto porque deveria ter deixado um tempo também para adoração. Poderia servir e adorar, que é o ideal. E é evidente que Maria também deveria adorar, como ela fez, que é o certo, o correto, mas também poderia ajudar a sua irmã um pouco, né? Há tempo para tudo.
Então, aquele que serve a Deus, presta serviço a Deus, mas também acha tempo para adorar a Deus, para ler a Bíblia, para orar e para adorar a Deus. No tópico 3, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Subtópico 1, uma história de amor. A história de amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo que o mestre ensinava e, por isso, o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Eles amavam Jesus e eram amados por ele. João 11:5. Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. No lar em que se estabeleceu a amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. 1 de João 3,18. Então vemos aí dessa relação de Jesus com a família de Lázaro, Marta e Maria, uma relação de amizade íntima, de amor sincero, verdadeiro. Estavam sempre em comunhão uns com os outros, sempre que Jesus estava por ali, ia a Jerusalém, sempre passava por ali. E eles tinham muito prazer em receber Jesus, muita alegria. E eles sentiam a falta de Jesus. Jesus também sentia a falta deles. Então o amor de Deus estava presente tanto na família quanto em Jesus. Jesus por eles e eles por Jesus. Esse amor sempre deve estar presente em nossa família. No subtópico 2, compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia mais com o coração e outra mais com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca. A outra mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes umas das outras. É preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez esse seja o maior desafio do amor em casa. 1 Coríntios 13, 4-7. Então veja que as duas irmãs tinham personalidades bem diferentes. Uma sempre querendo ser prestativa, querendo ajudar Jesus nas coisas materiais, enquanto a outra dava preferência para as coisas espirituais e queria sempre estar ali bem juntinho de Jesus, ouvindo tudo que ele pregava, tudo que ele ensinava. Então são personalidades completamente diferentes, mas se combinavam umas com as outras, estavam na mesma família e recebendo o mesmo Jesus. Cada uma tentando agradar a sua maneira, mas queriam agradar Jesus. Então devemos procurar aí um equilíbrio, né? Aí tem o serviço e tem a adoração. Então, a nossa família tem aí os momentos, né, de trabalho, né, tem a limpeza, né, tem as coisas diversas do lar, tem, às vezes, o marido trabalha fora ou trabalha em casa, tem o trabalho, mas tem os momentos de leitura da Bíblia, de oração, né, de adoração a Deus. Então, a família deve ter uma comunhão com Deus o tempo todo, procurando congregar, né, procurando frequentar a escola bíblica dominical. Então a família deve buscar essa comunhão plena com Jesus Cristo, essa amizade íntima com Jesus Cristo. Subtópico 3, ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual da sua vida. Foi isso que nosso Senhor mostrou a Marta quando disse que ela andava distraída com muito serviço. Lucas 10:40. Naturalmente aqui, Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era o caso de Marta. Nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho, pois nem só de pão viverá o homem. Marcos 4:4. A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. Assim, em pouco tempo, não teremos mais o fervor espiritual. A nossa família deve ser um ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada.
Então veja que deve haver o equilíbrio, né? Temos que ter a nossa vida material, nosso trabalho, né? Também temos que ter o trabalho para Deus, né? O serviço prestado a Deus, a obra de Deus, ganharmos almas principalmente, mas temos que arrumar um tempo para nos dedicarmos à comunhão, à intimidade com Deus. Temos que ter oração na nossa vida. O próprio Jesus se levantava de madrugada para orar, muitas vezes passou a noite inteira orando. Veja, é exemplo para nós. Vamos ver, todos os servos de Deus também eram homens de oração. Veja, Davi orava 3 vezes ao dia, Daniel orava 3 vezes ao dia. Então vemos que os discípulos tinham a hora de oração, se dedicavam à oração. Então devemos prestar mais atenção a isso, a oração, a buscar intimidade, comunhão, buscarmos a adoração a Deus. Tomarmos cuidado para que o serviço, o trabalho, mesmo que seja para Deus, não ocupe todo o nosso tempo. Vamos à conclusão. A nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é um amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Então, para que vivamos em amizade com Jesus, vamos ter que nos programar, né? Vamos ter que nos disciplinar. Então tem que haver um momento de trabalhar, um momento de estudar a palavra de Deus, um momento de orar, né? Aí temos que ter o tempo de jejum, temos que ter o tempo para evangelização. Então olha só, nós vamos arrumar isso tudo aí, coordenar tudo aí, vamos aí programar tudinho e vamos ter então como objetivo final a nossa comunhão íntima com Jesus, sempre esperando. Jesus volta hoje. Vamos sempre estar prontos para a vinda do Senhor, amando a vinda de Jesus, para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Bom, vamos orar agora. Se você ouvindo essa palavra, se você acredita que Jesus veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu naquela cruz em nosso lugar e ressuscitou. Se você crê nisso, você recebe agora a salvação, você recebe agora o Espírito Santo. Então você vai começar a partir de hoje uma amizade íntima com Jesus. Vai falar com Jesus e vai ouvir Jesus falar com você. Então vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia. Jesus curava a todos. Ele morreu e ressuscitou, continua vivo. Então ele continua curando a todos. Então creia, receba a sua cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe por filhos esses agora que se chegam a Ti, arrependidos de seus pecados, pedindo perdão a Ti. Concede a eles, Senhor, agora o perdão, escreve seus nomes no livro da vida, concede a eles o Espírito Santo. Oh, Deus está fortalecendo o seu coração, a sua vida, a amizade com você agora é real. Creia, converse com o Senhor, ouça o Senhor falar com você. Você que está doente ou está enfermo, seja curado agora. Solta toda a doença, toda a enfermidade. Toca, Senhor, nessas vidas agora e cura totalmente. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor. Não se esqueça de dar um like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você deseja receber os slides, entre em contato conosco e envio para você gratuitamente. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe. Vamos então a um breve resumo do trimestre. Lição 1. Quando a família age por conta própria. Tópico 1. Deus faz promessas a Abrão. Subtópico 1. O encontro de Deus com Abrão. Subtópico 2. A dúvida diante da espera. Subtópico 3. Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Tópico 2. Interferência no plano de Deus. Subtópico 1. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Subtópico 2. Os dois vacilam na fé. Subtópico 3. O problema da precipitação. Tópico 3. As consequências de uma decisão precipitada.
Subtópico 1, o conflito da família de Abrão. Subtópico 2, a fraqueza de Abrão. Subtópico 3, uma opinião equivocada acerca de Deus. Na lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Tópico 1, o plano de Deus para a família e sua presciência. Subtópico 1, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Subtópico 2, o propósito presciente de Deus. Tópico 2, o conflito familiar. Subtópico 1, a esterilidade de Rebeca. Subtópico 2, o conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Gênesis 25, 22. Subtópico 3, o favoritismo do casal pelos filhos. Tópico 3, o problema da predileção por filhos na família. Subtópico 1, Esaú, filho predileto de Isaac. Subtópico 2, Jacó, filho predileto de Rebeca. Subtópico 3, o problema da predileção pelos filhos. Lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Tópico 1, a falha no tratamento dos filhos. Subtópico 1, a preferência de Jacó. Subtópico 2, o ciúme em meio à preferência. Subtópico 3, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Tópico 2, o ciúme como causa de conflitos. Subtópico 1, a túnica, o símbolo do desprezo. Subtópico 2, ciúme, o agente do conflito familiar. Subtópico 3, a extensão do ciúme. Tópico 3, os males do ciúme. Subtópico 1, o ciúme pode causar tragédias familiares. Subtópico 2, o ciúme entre os santos de Deus. Subtópico 3, vencendo o ciúme. Lição 4, ídolos na família. Tópico 1, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Subtópico 1, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Subtópico 2, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Subtópico 3, Raquel usa mentira para esconder o ídolo. Tópico 2, um santuário de deuses na casa de Mica. Subtópico 1, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Juízes 17, 1 a 4. Subtópico 2, a abominação de Mica. Juízes 17, 5. Subtópico 3, Mica tinha uma casa de deuses. Juízes 17, 5 e 6. Tópico 3, a idolatria dentro dos lares. Subtópico 1, os ídolos domésticos dos tempos atuais. Subtópico 2, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Subtópico 3, precisamos reagir contra os inimigos da família. Lição 5, motim em família. Tópico 1, a influência negativa da murmuração. Subtópico 1, assim nasce um motim. Subtópico 2, a primeira queixa. Subtópico 3, a segunda queixa. Números 11, 4 a 7. Subtópico 4, a terceira queixa. Números 12, de 1 a 3. Tópico 2, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Subtópico 1, a inveja. Subtópico 2, o motim familiar promove dissabores e ofensas. Tópico 3, Moisés, um homem manso e humilde. Subtópico 1, o mais manso que havia na terra. Subtópico 2, o fardo de uma liderança. Subtópico 3, a punição de Miriam e Arão. Números 12, 4 a 7. Lição 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Tópico 1, os pais de Sansão. Subtópico 1, uma situação espiritualmente deplorável. Subtópico 2, a mulher agraciada. Subtópico 3, recebendo orientações divinas. Tópico 2, o nascimento de Sansão e sua formação. Subtópico 1, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Subtópico 2, a família de Sansão. Subtópico 3, a formação de Sansão. Tópico 3, a fraqueza de caráter de Sansão. Subtópico 1, Sansão subestimou o poder do inimigo. Subtópico 2, a presunção de Sansão. Subtópico 3, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. Tópico 1, a crise econômica na terra da Judéia. Subtópico 1, a escassez que provocou fome na casa de pão. Ruth 1, 1. Subtópico 2, a crise de uma família. Ruth 1, de 1 a 3. Tópico 2, superando as crises existenciais. Subtópico 1, Noemi decide voltar à sua terra. Ruth 1, de 6 a 8. Subtópico 2, Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth 1, 16. Subtópico 3, unidas quanto à crise. Tópico 3, fé e trabalho numa nova perspectiva. Subtópico 1, a chegada à terra do pão. Ruth 1, 19. Subtópico 2, recuperando a autoestima. Ruth 1, 15 a 18. Subtópico 3, a honra do trabalho no campo de Boaz. Ruth 2, 8 a 17. Tópico 4, Ruth encontra o remidor da família. Subtópico 1, Ruth descobre o remidor de Noemi. Ruth 4, 1 a 9. Subtópico 2, Boaz redime Ruth, a Moabita. Ruth 4, 11 a 13. Subtópico 3, noras e sogras. Lição 8, importância da paternidade na vida dos filhos. Tópico 1, a paternidade dentro da família.
Subtópico 1, a primeira família. Subtópico 2, a falta de autoridade no lar. Subtópico 3, os problemas de uma paternidade ausente. Tópico 2, tipos de paternidade extremista. Subtópico 1, a paternidade autoritária. Subtópico 2, a paternidade permissiva. Subtópico 3, Eli criou filhos que se tornaram profanos. Tópico 3, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Subtópico 1, omissos para com os filhos. Subtópico 2, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Subtópico 3, tratamento inadequado. Lição 9, uma família nada perfeita. Tópico 1, o rei Davi e sua grande família. Subtópico 1, Davi ungido por Deus. Subtópico 2, Davi, o homem de Deus. Subtópico 3, a grande família de Davi. Tópico 2, filhos e parentes na casa de Davi. Subtópico 1, Tamar. Subtópico 2, Absalão. Subtópico 3, Aminon. Tópico 3, o problema moral na família de Davi. Subtópico 1, as consequências de sua falta de domínio próprio. Subtópico 2, incesto e morte na família. Subtópico 3, vigilância, proximidade e exemplo. Lição 10, quando os pais sepultam seus filhos. Tópico 1, a família de Jó. Subtópico 1, quem era Jó? Subtópico 2, a esposa de Jó. Subtópico 3, os filhos de Jó. Tópico 2, lidando com a morte dentro da família. Subtópico 1, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Subtópico 2, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Subtópico 3, fidelidade ao Senhor em meio à dor. Tópico 3, os cristãos e o luto. Subtópico 1, não culpe a Deus. Subtópico 2, vivendo o luto. Subtópico 3, mantenha a esperança. Lição 11, os prejuízos da mentira na família. Tópico 1, uma conversão duvidosa. Subtópico 1, por que uma conversão duvidosa? Subtópico 2, a comunhão na igreja de Atos. Subtópico 3, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Subtópico 4, quando a mentira e o engano enchem os corações. Tópico 2, o problema da mentira dentro da família. Subtópico 1, a mentira produzida dentro da família. Subtópico 2, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Tópico 3, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Subtópico 1, cuidado contra os efeitos morais no lar. Subtópico 2, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Subtópico 3, não deixe o inimigo agir na família. Lição 12, criando filhos saudáveis. Tópico 1, uma família normal. Subtópico 1, dados gerais da família. Subtópico 2, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Tópico 2, o modo de criação de Jesus. Subtópico 1, Jesus, o filho especial. Subtópico 2, a infância de Jesus. Subtópico 3, a adolescência de Jesus. Subtópico 4, a juventude de Jesus. Tópico 3, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Subtópico 1, Jesus crescia em sabedoria. Subtópico 2, Jesus crescia em estatura. Subtópico 3, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Subtópico 4, lições importantes. Lição 13, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Tópico 1, a vida social de Jesus. Subtópico 1, Jesus foi um ser social. Subtópico 2, uma casa hospedeira. Subtópico 3, Jesus foi recebido por esta família. Tópico 2, frutos da amizade com Jesus. Subtópico 1, presença real do Filho de Deus. Subtópico 2, desenvolvimento espiritual. Subtópico 3, serviço concreto. Tópico 3, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Subtópico 1, uma história de amor. Subtópico 2, compreender o outro. Subtópico 3, ponderar quanto aos cuidados da vida. E assim estudamos neste segundo trimestre de 2023, com o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.